Que a graça e a paz do Senhor continue abundante sobre as nossas vidas, amém? Amém. Louvado seja o Deus Altíssimo, que nos concede a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. No dia de ontem, começamos o nosso Aviva Líder, debaixo da temática Batalha Espiritual na Prática. E queremos terminar a primeira mensagem que começamos ontem, falando sobre preparado para a vitória. Assim como é o Senhor quem abre as janelas do céu e derrama sobre nós bênçãos sem medidas, mas nós participamos, trazendo até o altar do Senhor as ofertas, na batalha espiritual é idêntico. A força é dele, o poder vem dele, mas quem batalha somos nós, porque o inimigo, o adversário, o acusador dos irmãos não é páreo para batalhar contra Deus. Não existe nenhum ser no universo capaz de lutar contra Deus. O diabo não luta com Deus, o diabo luta contra o povo de Deus. O diabo milita, age, governa aqueles que ainda não entregaram o governo da sua vida para Jesus Cristo de Nazaré. E nós, como vimos ontem, como filhos de Deus, já começamos a guerra na convicção de que somos mais que vencedores. Mais que vencedores que precisam discernir o inimigo, porque a mensagem que vamos falar amanhã de manhã trata sobre como é que pode quem é mais que vencedor perder para quem já é derrotado. É sobre isso que vamos tratar amanhã, se Jesus não nos chamar ou não vier essa noite, porque Ele pode vir a qualquer momento. Não tem mais nada de profecia para se cumprir, não tem onde a palavra não tenha chegado. Estou falando do arrebatamento, milênio é outra coisa. Tudo bem, o templo de Salomão precisa ser reedificado lá em Jerusalém, mas por enquanto ainda tem uma mesquita lá. Agora, para sermos arrebatados, porque eu não creio que a igreja vai passar pela grande tribulação, falta o quê? Para o arrebatamento falta o quê? Ele pode acontecer a qualquer momento. Mas o tema hoje não é arrebatamento, não é batalha espiritual. Então, por favor, abra sua Bíblia mais uma vez, em Efésios, capítulo 6, e vamos ler mais uma vez o texto sagrado. Quando você ouve atentamente a leitura, se o pregador não for muito feliz na instrumentalidade oferecida a Deus, o texto sagrado já é poderoso para falar. E se o pregador for muito infeliz e você estiver muito ligado, o Espírito de Deus é poderoso para fazer a mensagem chegar até você de forma que te edifique. Também na hora da pregação, o coração está aberto ou fechado, faz toda a diferença. Também na hora do louvor, mas isso eu vou falar daqui a pouco, não é agora. Efésios capítulo 6, versículo 10 diz: concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, e vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isso em mente,
Vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Orai do mesmo modo por mim, para que quando eu falar, seja-me concedido o poder da mensagem, a fim de que destemidamente possa revelar o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orai para que, permanecendo em Cristo, eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Maravilhoso Deus, obrigado, porque o Senhor é o nosso Pai. Obrigado porque o Senhor é o Criador dos céus e da terra. Obrigado porque o Senhor estabeleceu e registrou na Tua palavra que Jesus voltaria para estar assentado à sua direita, mas não nos deixaria órfãos. O Teu Espírito, a presentificação do Senhor, da Tua presença e do Teu Filho, habita em nós. Obrigado, Deus Todo-Poderoso, porque o Teu Espírito vem para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, para nos ajudar a andar no caminho que Te agrada. E obrigado também, Pai, porque além do Teu Espírito em nós, fora de nós estão os anjos, que são os espíritos que o Senhor diz que são ministradores e que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Que nesta hora, Pai, o Senhor dê ordem aos mesmos anjos que trabalharam ontem neste lugar, para estarem em sentinela, ó Pai, nos guardando, nos livrando, nas salas do Ministério Infantil, ajudando os professores e professoras, aquietando as crianças. Que nessa hora, ó Pai, o Senhor ordene aos Teus anjos, para estarem, ó Pai, nesse prédio, guardando as nossas mentes e corações das setas inflamadas do diabo. Ó Deus Todo-Poderoso, que nós tenhamos paz, e que nenhuma palavra chegue adulterada nos corações, mas que antes, os canais da nossa alma, do nosso entendimento, estejam abertos tão somente para a voz e para o agir do Teu Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso, cuida das nossas casas, cuida da nossa parentela, cuida dos nossos pertences, que a Tua voz de poder brade do Teu trono, repreendendo toda astúcia e sutileza do diabo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, leva-nos além no entendimento, leva-nos além, ó Pai, na capacidade de discernimento, leva-nos além, ó Deus, para que vivamos nessa terra de modo agradável aos Teus olhos, praticando justiça e impetrando o Teu reino onde colocarmos a planta dos nossos pés. Ó soberano Deus, que somente o Senhor, na pessoa do Teu Espírito Santo, reine neste lugar. Nós proclamamos que não temos nada com o pai da mentira, não temos nada com aquele, ó Deus, que abriu mão do lugar que ocupava e hoje quer usurpar o lugar que nós ocupamos. Nós proclamamos nessa noite que não queremos nada das mãos do derrotado, queremos sim, ó Deus, das Tuas mãos, tudo que o Senhor tem para nos dar, para que dessa forma cresçamos em saber quem o Senhor é. Em nome de Jesus, bendito seja o Teu nome pela vida de cada pessoa, que vencendo mais uma batalha nesse dia, conseguiu chegar até esta casa de oração. Que a Tua bondade alcance aqueles, ó Deus, que desejaram estar aqui, mas não conseguiram, e que a Tua misericórdia seja sobre aqueles que poderiam estar, mas decidiram não vir. Em nome de Jesus, Deus, como igreja reunida neste lugar, nós clamamos, aguça os nossos sentidos, aguça, Pai, o discernimento, o entendimento, a nossa capacidade de enxergar aquilo que é invisível pelos olhos da fé, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e quem concorda diga amém. Amém. Aleluia. Muito bem, estávamos falando ontem à noite no término da mensagem sobre princípios básicos, 3 princípios básicos que Jesus Cristo ensinou, que nos garantem paz, fé e convicção para exercer autoridade sobre demônios. Quando estamos numa batalha espiritual, as 3 principais manifestações da graça e do poder de Deus que nós podemos usufruir e que o inimigo quer tirar de nós é justamente a paz, a fé e a convicção. Porque a falta de paz traz confusão, a falta de paz faz com que a nossa visão fique distorcida.
a falta de paz mexe a tal ponto no coração que rouba a nossa capacidade de crer que Deus é bom. A batalha espiritual travada contra o inimigo invisível também trabalha para tirar de nós a convicção. Fé e convicção parecem a mesma coisa, mas não é. Tem gente que acredita, eu acredito, mas um dia. Não, é hoje. Convicção, quem entendeu? O inimigo trabalha nas batalhas para que você fique sem paz, para que você fique sem fé e para que você perca a sua convicção de que ainda que você esteja vivendo no meio de um tsunami, se você é filho de Deus, você precisa acreditar que pode ser que essa água toda que está vindo seja para trazer muitas conchas com pérolas valiosas para o seu colo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, para serem feitos segundo a imagem e semelhança do seu primogênito. Uma vida vivida na fé, permeada pela paz que excede todo o entendimento, nos leva a viver uma convicção que Deus sabe todas as coisas, que Ele pode todas as coisas e que Ele está em todo lugar. E as batalhas espirituais que nós travamos, elas operam principalmente para nos roubar essas coisas. E como falamos um pouco, e vamos falar mais nesses dias, batalha espiritual nem sempre tem alguém com uma espada de um lado, com a espada de um outro. Batalha espiritual nem sempre você está vendo que tem alguém guerreando contra você. É preciso estar sensível. E a sensibilidade espiritual só está presente na vida daquele que pratica as disciplinas espirituais. E infelizmente, irmãos, não existe uma fórmula. Como eu disse ontem, nós podemos fazer muitos cursos sobre batalha espiritual, mas tem uma única maneira de vencer as hostes malignas. E essa única maneira é aquela que nós já lemos e eu vou ler mais uma vez. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. A coisa mais difícil para mim e para você é fortalecer-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque buscar Deus nunca foi fácil. Estar na presença de Deus em oração nunca foi fácil. E toda batalha espiritual rouba primeiro o seu tempo de oração na presença de Deus. Uma prova disso é que Jesus, em um único momento que ele precisou de alguém, e no único momento que ele sabia que ele iria pedir algo para o Pai, ele levou 3 dos seus discípulos mais chegados para orar com ele, para vigiar com ele. E sabe quantos dos discípulos conseguiram orar? Nenhum. Sabe por que eles não conseguiram orar? Não foi por falta de amor, não foi por não ter entendido o mestre, não foi por não querer ajudar o mestre. Eles não conseguiram orar porque eles não tinham preparo espiritual para vencer o peso que estava sobre Jesus naquele momento. A batalha espiritual, como nós cantamos ontem, é mais real do que o chão que nós pisamos, do que o ar nos nossos pulmões, do que a pele em nossos ossos. Você ouviu o que eu falei? Se você não consegue orar, pode ter certeza que você está perdendo a batalha. Porque uma das coisas que o inimigo, que não pode mais nos tocar, ele não pode agir diretamente, mas que monta cenários, circunstâncias, situações e práticas que roubam a nossa vida da comunhão com Deus, nessa batalha é te impedir de orar. Você consegue assistir filme até de madrugada, mas se você se ajoelha para orar, antes de meia hora você já está dormindo. O que é isso? É o poder da oração? Não, é o poder do cão agindo na sua vida. Ah, mas se eu então ora de pé. Tem gente que não consegue dormir, mas quando vai orar, dorme até de pé. O que significa isso? A batalha espiritual. A realidade da guerra. Então, para você não perder a sua paz,
para você continuar com fé e convicção de que Jesus deu sim para você e para mim autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, em todo o poder da maldade, sem sofrer nenhum dano. Retaliação não é promessa de Jesus Cristo, é mentira do diabo, que foi incutida na mente da igreja. É preciso andar nesses 3 princípios, e o primeiro deles, nós já falamos, que é aquela ordem absurda de Jesus, inflacionando o ensinamento da lei de Deus. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, mas eu digo, ame os seus inimigos, e orem por aqueles que os inimigos colocarem para perseguir vocês. Isso só é possível no poder do Espírito Santo. Porque para ser filho de Deus, reconhecido no céu e respeitado no inferno, eu preciso, pelo poder de Deus, pelo amor que Deus derrama sobre mim, pelo Espírito Santo, ser capaz de amar aquela pessoa que se posiciona como minha inimiga, e ser capaz de orar por aquele que veio me perseguir amando do inimigo. Isso mostra para mim e para quem mais quiser ver, que de fato eu não sou mais alguém normal, eu passei a ser alguém sobrenatural. Pergunta para o seu vizinho, você está entendendo? Isso, irmãos, é simples e é claro, e é por isso que é um engano demoníaco, pós-moderno e muito eficaz dizer que o que interessa é eu e Deus. Isso é ditado dos quintos dos infernos. Não interessa eu e Deus. Tem orações que, se não tiver mais uma pessoa, 2 pessoas, elas não chegam no céu. Não existe igreja só eu. Eu preciso de mais alguém. E todo mundo que começa a inventar história de querer a igreja só para mim, do meu jeito, você pode ter certeza que tem diabo nesse negócio. Jesus passava a noite orando e depois ele ficava junto com quem? Com quem? Não, os discípulos iam atrás dele, ele estava com a multidão. Os discípulos aprenderam o que eles tinham que fazer vendo Jesus fazendo. Jesus passava todos os dias no meio de quem? Da multidão. De vez em quando ele tinha tempo a sós com seus discípulos. Plenitude de poder para eu me isolar em algum lugar com alguns poucos não é o ensinamento do mestre. Quem isolou alguns poucos para estar só eles foi quem? Lúcifer, 1/3. Jesus escolheu 12, tinha 3 mais chegados, mas ele manifestava poder para quem? Para a multidão. E os 12 que estavam com Jesus, viam Jesus fazendo para quê? Para aprender, porque depois que Jesus foi, quem continuou fazendo o que ele fazia? Os discípulos, e os discípulos não tem nenhum deles vivo mais. Deus quer continuar o que Jesus começou através de quem? Bate no peito, fala da minha vida. Se tem uma hora que você pode ser metido, é na hora de assumir a responsabilidade de trabalhar. Na hora de assumir a responsabilidade para trabalhar, você bate no peito e fala, é comigo. Mas na hora de contar o que Deus operou, você fala o fulano, o ciclano, o beltrano e eu. Coloque sempre o eu por último. Se o teu eu ficar sempre em último, o diabo nunca vai ter vantagem sobre a sua vida na batalha espiritual. Porque o canal mais alargado para o diabo entrar na sua vida ou na minha é o orgulho. Porque o anjo, que era o sinete da perfeição, se tornou demônio por causa do eu sou bom demais para ser arcanjo. Eu quero ser Deus. Aí o Criador falou, então tá bom, querido, vai ser demônio. E ele tem tanta raiva de você e de mim, porque ele era o querido de Deus. E agora quem são os queridos de Deus? Agora é hora de você falar para o seu vizinho, é você. Porque como é difícil nós acreditarmos em coisa boa.
É difícil, né, Sofia? Meu Deus do céu, ela está segurando o queixo. Mas como eu fazia com João Lucas, eu vou fazer com ela. Quem tem medo do diabo não pode fazer essas coisas. Mas antes de vir para cá, nós tivemos uma batalha espiritual lá em casa. A Sofia colocou uma roupa e ficou linda e maravilhosa. Pai, como é que eu estou? Maravilhosa. Aí dali a pouco eu ouvi um choro. A Sofia já tinha trocado de roupa. E homem, você sabe como que é, né? Se pudesse vir só de cueca para o culto, viria, né? Homem é desse jeito. Mas nós temos que lembrar que culto é a Deus, tem que vir decentemente, né? Como aqui tem ar-condicionado, ninguém precisa vir de bermuda, né, irmãos? De bermuda você vai para a praia, vai para a piscina, vai para o futebol. Para o culto você vem como se você estivesse indo para o seu trabalho e fosse aparecer lá o seu patrão. O João queria vir de bermuda, de qualquer uma, né? Aí a Sofia estava lá, chorando. E eu tô feia. Meu Deus, não pode ser verdade. É a seta do diabo, sai! Minha filha, você está linda e maravilhosa, não é possível você estar enxergando que você está feia. Ou o espelho está falando com você, ou é o cão. Não, pai, mas eu estou me sentindo, deixa eu ficar aqui. Não vai ficar não, vamos para o culto. E ela foi para o quarto, eu fui atrás dela. E ela foi pegar o celular, eu, deixa essa M desse celular aí. Irmão, sabe o que é isso? Guerra. É real. É a realidade. E aí, se você afrouxar, você deixa a filha em casa. E se ela ficar em casa, quem é que vai ficar conversando com ela lá? Você acha que ela vai passar o período do culto todinho de joelho intercedendo? Não vai. Vai fazer o que todo adolescente mais gosta. O que todo adolescente mais gosta de fazer? Usar o diabotrônico. E quando voltasse para casa, não sei como é que ia estar. Mas ela está aí, já está até rindo agora. Levanta a mão para o céu, Sofia. Levanta assim e fala, glória a Deus. O João já ajudou, já empurrou a mão dela para frente. Eu acredito que as moças, às vezes, elas pensam que os irmãos são diabo, viu? Porque os irmãos dão trabalho para as irmãs. Mas voltando aqui, é desse jeito, irmãos, é desse jeito. Assim é a nossa vida. A única coisa que o diabo não consegue imitar, o que é mesmo? O amor. Ele não consegue imitar o amor, porque nele só habita o ódio. E o ódio é algo que abre a porta para o diabo se manifestar na vida de pessoas que amam a Deus. E em algumas que não ainda tiveram a oportunidade de amá-lo, mas que já foram machucadas pelas agruras da vida. O segundo princípio que você e eu precisamos ter latejando dentro dos nossos corações é o que está em Mateus capítulo 6, versículo 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Vale lembrar que essa é uma das sentenças do Pai Nosso. Então isso, irmãos, não tem a ver com eu gostar ou não gostar, com eu aceitar ou não aceitar. Está estabelecido e ponto final. Jesus deixou claro que nós devemos perdoar para que Deus nos perdoe. E quando Deus nos perdoa e nós perdoamos assim como Deus nos perdoa, o poder de Deus vai nos livrar de quem? Do mal. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa frase vem depois do perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Um benefício está absolutamente ligado
no outro. O perdão é o outro princípio básico que fundamenta o cristão para exercer a autoridade delegada por Jesus Cristo sobre principados e potestades. Por isso, na hora do louvor, eu saí do meu lugar, fui lá, encostei na minha filha, aqui no culto, e perguntei: você está bem? Não chorou, então está bem. Porque quando você pergunta para uma mulher: você está bem? Ela começa a chorar, ela não está bem ainda. O perdão é outro princípio básico que fundamenta o cristão para exercer a autoridade delegada por Jesus Cristo sobre principados e potestades. Exercer autoridade sobre principados e potestades sem sofrer dano. Porque está cheio de gente que guerreia contra o diabo, mas a vida dele está toda esguelepada. Você conhece gente assim? Quem conhece gente assim? Levanta a mão, dá um sinal, pelo amor de Deus. Eu conheço muita gente assim. Irmãos, uma das primeiras coisas que eu comecei a experimentar servindo a Deus foi expulsar demônio de tudo quanto é tipo que você possa imaginar. Talvez, se vier na memória, eu conte algumas histórias aqui. Mas eu nunca fiquei sem dormir. Eu fui visitado umas 2 vezes só pelo cão, e não é gostoso, mas eu mandei ele conversar com Jesus e dormir. Então a Bíblia não atesta essa prática de que se você é um instrumento de Deus para libertar as pessoas, a sua vida vai ser um pandemônio. Isso é mentira do diabo. Essa batalha espiritual não existe. Isso é mentira do cão. Agora, se não tiver amor, vai ser complicado ser usado pelo amor supremo. Se o coração retém perdão, precisa receber perdão e não recebeu porque não pediu, fica complicado, porque o perdão retido resulta em coração ressentido. Coração ressentido não consegue exercer autoridade sobre demônios, pois ressentimentos geram um mal-estar, abala emocional e enfraquece a confiança, enfraquece a convicção no poder de Deus liberado em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus é imutável. Se eu amo ou se eu não amo, Ele continua sendo Deus. Deus é imutável. Se eu perdoo ou não perdoo, Ele continua sendo Deus. Mas para eu exercer a autoridade que Jesus me delegou, eu preciso estar de bem com Deus. E estando de bem com Deus, o amor dEle vai estar fluindo sobre mim e através de mim. Para estar de bem com Deus, eu preciso estar com meu coração limpo, com meu coração puro. Ainda que eu esteja disposto a perdoar alguém e a pessoa não queira receber o meu perdão, se eu estiver disposto no meu coração, o problema é dela, se ela não quiser. Mas diante de Deus eu já tenho respaldo, eu já tenho autoridade. Quem está me entendendo? Porque existem casos em que a pessoa decide perdoar e nem ela é a causadora do problema, mas ela quer perdoar por puro altruísmo, que é o terceiro ponto aqui. Mas a outra pessoa com quem ela precisa se consertar, ela vai tratar com a pessoa, e a pessoa é tão ruim, é aquele tipo de gente que não fica endemoniada nunca, porque ela é tão ruim que ao invés do demônio entrar nela, é ela que entra no demônio. E pasme você, existe gente assim. Existe cristão evangélico assim, que nem o amor de Deus é capaz de constranger o sujeito a mudar. Nem o amor de Deus é capaz de constrangê-lo a se tornar verdadeiro. Nem o amor de Deus move o coração da criatura para viver a transparência da verdade. Esse é pior do que o diabo, porque o diabo não tem jeito mais, mas qualquer um de nós ainda tem. Mas mesmo que tenhamos jeito, Deus só vai poder operar se eu abrir o meu coração. O perdão retido resulta em coração ressentido. História velha com aplicação nova. A maioria já ouviu, mas cabe muito bem aqui. A primeira vez que eu vivi uma batalha verdadeira, confrontando o espírito maligno, lá em Três Lagoas,
uns 8 irmãos, canela de fogo, gente santa, gente consagrada a Deus, muito mais crente do que eu, com certeza absoluta, muito mais consagrada do que eu, com certeza absoluta, mas com ego grande e com a vida mal resolvida, dedicando-se em amor àquela moça que eu levei para a casa do pastor e que há 15 dias estava sem comer e sem beber, endemoniada. E quando eu cheguei na casa, o demônio que conhece o nosso histórico, não conhece tudo, mas sabe bastante coisa de nós. Eu estacionei meu veículo lá, quem se lembra qual era o meu veículo? Uma Monarch. Coloquei minha Monarch lá no fundo, entrei, couro, osso e músculo na cozinha do pastor. Mini short, camiseta furadinha, seminu, o crente. E o demônio que estava na moça falou, chegou o Todo-Poderoso, olha as canelas dele. Foi direto no meu complexo, eu virei para ela e repeti o que eu ouvi dos irmãos, saia dela em nome de Jesus. E o demônio saiu, os irmãos ficaram endemoniados. Porque eles falaram, ele expulsou o demônio por Beelzebul. E eu comecei a chorar, e a esposa do presbítero foi arrebatada, eu não sabia que existia isso, daqui a pouco ela volta, Deus falou com um por um, e a primeira coisa que o Espírito de Deus falou através daquela serva do Senhor, que também estava lá no meio expulsando os capetas, mas ele não saía, é que o demônio já estava cansado de ouvir a voz do povo, já estava quase para ir embora, porque não aguentava mais ouvir os crentes falando, sai, 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 e ele não saía porque eles estavam disputando quem tinha mais poder, ego. Por isso que ele não saiu. E aí depois Deus usou a irmã para falar com um por um as coisas que precisavam ser acertadas, que estavam mal resolvidas, onde? No coração. Em todas as coisas nós já somos mais que vencedores. E a Escritura Sagrada nos chama para crescermos na santificação. A Escritura Sagrada nos convoca para vivermos como filhos de Deus, o máximo possível parecidos com Jesus de Nazaré. Quem está me entendendo? Mas apóstolo Lucas, eu conheço gente que apronta todas e consegue expulsar demônio, é verdade, mas não consegue libertar as pessoas. Expulsar demônio é uma coisa, libertar a pessoa é outra. Expulsar o demônio, quando se aprende com convicção que o poder está no nome de Jesus, é possível. Mas e ajudar aquela pessoa a não ficar endemoniada mais? Aí é a libertação. E quem não é liberto pode libertar quem não é? Mas o que eu aprendi aquele dia? Que o demônio tem que sair sempre. Se quem está mandando ele sair, está mandando ele sair confiando no poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus ensinou essa casta que vocês estão mandando embora e não vai, ela só sai com jejum e oração. Agora, jejum e oração faz com que Deus queira libertar alguém? Ou jejum e oração trabalha a minha alma, o meu coração, os meus pensamentos, os meus sentimentos, para que eu então, com a vida alinhada com Deus, tenha confiança para exercer a autoridade? O jejum e oração é por causa de Deus ou por causa de mim? É por causa de mim. Agora, eu conheço gente que desenvolve a confiança sem ter vida de oração e de jejum. Um dos homens que Deus usou de modo absurdo, há uns 20 e poucos anos atrás, na igreja luterana, onde eu nasci em Cristo, um pastor de São Paulo, negro, usado poderosamente por Deus, uma coisa impressionante. O homem era tão usado na profecia, na revelação e na expulsão de demônios, que eu me lembro de uma reunião que fizemos lá em Santa Catarina. Boa parte dos pastores que estavam buscando a Deus com força estavam lá, e esse homem deu de dedo na cara de todo mundo, e ele usava a palavra, e poderosa a mensagem dele, mexeu com todo mundo. Um mês e pouco depois ele perdeu a batalha espiritual, porque descobriram que quando ele voltava para a cidade dele, São Carlos, ele saía com a esposa do pastor da Deus e Amor.
O sujeito vivia no adultério, mas ele mandava o demônio sair uma vez, o demônio saía. Por quê? Porque ele desenvolveu uma capacidade de confiar no nome de Jesus, independente da podridão que ele estava vivendo. Quem está me entendendo? E esse é o grande perigo de ser crente, é se acostumar a receber benefícios, porque os dons e a vocação são irrevogáveis. Manifestar o poder de Deus ainda não significa ser capaz de batalhar e vencer. Senhor, no teu nome expulsei demônio, curei os enfermos, profetizei. Aparte-se de mim, você que praticou a iniquidade. Agora, é impossível você fazer o mal para outra pessoa se você estiver cheio do amor de Deus e transbordando do amor de Deus. É impossível você querer tramar o mal contra alguém se o teu coração está livre, porque você tem graça da parte de Deus para perdoar e para receber perdão. Terceiro e último princípio que eu quero compartilhar, para mim um dos mais difíceis. Mateus 5,38. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem pede e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Eu pergunto, Jesus está dizendo aqui que nós devemos ser pessoas abobadas, que deixam as pessoas fazer conosco o que elas bem quiserem? Não. O que Jesus está ensinando aqui? Jesus está ensinando aqui que os filhos do Deus Altíssimo, aqueles que têm o Pai Celestial como seu Pai, eles vivem em tamanha confiança, em tamanha interação com Deus, que aquilo que é natural de todo o ser humano fazer, os filhos de Deus já não fazem. Os filhos de Deus são aqueles que pagam o mal fazendo o bem. Os filhos de Deus são aqueles, foi muito claro, a pessoa está precisando de uma capa, mas não é só da capa que ele está precisando da camisa também. Então leva a capa e leva a camisa. Fica com tudo, já que você está precisando mais do que eu. Você está sabendo que alguém está vindo para pedir algo para você, e o algo que a pessoa está precisando é necessidade básica. Não é para comprar carro, não é para ir para a praia, não é para comer sushi, porque alguém morre se ficar sem comer sushi? Não, mas o que a pessoa está vindo falar com você é para pagar a conta de água dela e para comprar um pacote de arroz e um de feijão. É necessidade básica, sim ou não? Sim. Aí você pode fazer algo por aquela pessoa e você dá um jeito de não atendê-la, de desconversá-la. Então aí você está sendo o contrário de um filho. Quem está me entendendo? Batalha espiritual na prática. Por que gente que ama a Deus como todo mundo ama, gente que é reta, gente que paga suas contas, gente que não fala palavrão, não exerce autoridade sobre o diabo? Por quê? Porque falta unção, e a unção, a manifestação do poder, não vem só com jejum e oração, mas acima de tudo com a prática dos princípios de Deus. O que eu falei de exemplo do cidadão que estava vivendo todo errado e conseguia exercer autoridade é exceção rara. E o estrago que esse homem fez na vida de muitos pastores depois que ficaram sabendo foi muito grande. O Fábio está aqui, o Fábio conhece essa história. O Fábio Bullman, ele está aqui, ele conhece esse cidadão. Não sei se tem mais alguém que conhece. Então, irmãos, batalha espiritual é real, sim ou não? É real, é absoluto, acontece todo dia, várias vezes no dia, e nós muitas vezes achamos que não, sabe por quê? Estamos vivendo no mundo da lua,
Não tem como ser crente e não estar na guerra. Não. Eu não fui chamado para esse ministério. Não existe ministério da batalha espiritual, irmãos. Não tem como ser cristão sem ser um soldado. Não tem como. Não tem como ser crente e não batalhar contra as hostes do inferno. Agora, é certo que as portas do inferno não prevalecerão contra o apóstolo ungido, cheio do poder, bonitão. Não, é contra a igreja. A igreja é lugar difícil, mas é a única instituição que pode arrombar as portas dos quintos. E se você é igreja e tem vergonha na cara, vira para o seu irmão e pergunta: irmão, você não é daqueles crentes sem vergonha não, né? Se for, deixa de ser, por amor a Deus. Por amor a Deus. Pergunto para vocês, o que mais tem na terra hoje? Crente que batalha pela obra do ministério ou crente sem vergonha? Primeiro ou segundo? Você está em qual time? Apóstolo Lucas, mas eu amo a Deus. Eu não sou perfeito. Perfeito ninguém é. Mas sem vergonha também o crente não pode ser. E as batalhas espirituais, elas são travadas contra a minha vida e contra a sua vida, para que além de imperfeito, nós nos tornemos crentes cara de pau, que sabe que está fazendo o contrário do que Deus quer, mas ele já está tão tomado pelas mentiras e pelos enganos, pelos sofismas satânicos, que ele acha que não vai ter problema viver daquele jeito, que nem um Sansão, príncipe de Deus, escolhido de Deus, instruído por Deus, e brincou uma vez, brincou duas, brincou três, até que se tornou escravo do diabo. Uma das práticas mais difíceis para nós, comedores do pão de cada dia, é fazer o bem para quem não merece, se alegrar quando o outro é abençoado e recebe o que eu estou pedindo a Deus, lutando com todas as minhas forças para conquistar. Alguma vez já aconteceu com você? Você está pedindo, você está jejuando, você está orando, você está fazendo propósito, você está lutando, aí aquele crente mais vagabundo que você conhece recebe a bênção. E ele recebe a bênção, e aquilo faz com que o seu cotovelo não consiga nem encostar no seu corpo, de tão inchado que fica. É o que Jesus está falando aqui, irmãos, olho por olho, dente por dente, é o que Jesus está ensinando aqui. Ele recebeu, entrega o resto que você tem para ele, vai. É a vez dele, mas Deus, ele não merece. Quem merece sou eu. Aplaudir o próximo, quando o próximo está sendo honrado publicamente, a minha vez ainda não chegou. Ou seja, ser altruísta ao ponto de se alegrar quando aquilo que você sabe que o fulano não merece, que você fez por merecer, chegou primeiro para o fulano, mas não faz mal para você. Isso estabelece a sua vida em oposição absoluta àquele que veio para matar, para roubar e para destruir. Quem está me entendendo? Como ter autoridade sobre as hostes satânicas? Como discernir o mal? Como vencer o demônio? Amando como Deus ama. E isso é possível para nós. Perdoando como Deus perdoa. E se alegrando como Deus se alegra em ver as outras pessoas bem. Pergunta, é fácil? Fácil é o contrário. Mas é possível para mim, é possível para você. É para isso que veio o Espírito Santo. O altruísmo praticado por um filho de Deus estabelece no seu coração o anseio de combater o mal para proporcionar o bem
e não para se autopromover pela obra realizada em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, aqui na nossa comunidade aconteceu algo, eu também já contei aqui. Foi um pouco antes de um momento difícil que nós vivemos aqui de motim, onde os líderes que estavam para me ajudar a cuidar do povo resolveram ver quem que era o mais capaz que eu para ser o líder da igreja. E aí um moço que estava sentado mais ou menos ali no meio, 1,98 m, ficou endemoniado. Pegaram o rapaz e levaram ele ali para a entrada do hall. Lembra que eu falei que o povo estava se reunindo para ver quem que era mais habilitado para ser o pastor líder dessa igreja. Estão lembrados? Ele não tem jeito de pastor-presidente, ele não tem cara de pastor-presidente, ele não tem postura de pastor-presidente, ele não tem autoridade para ser. Aí o moço ficou endemoniado e levaram ele ali, para aquele hall de entrada. A minha esposa e eu estávamos sentados aqui no meio, e foi uns 20 e poucos minutos, o Elvis estava lá de obreiro, é a prova, está ali. Sai, 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 cada hora uma voz dizia sai, 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 e não saía. A minha esposa falou assim, eu não aguento mais, vai lá, expulsa o demônio lá. Aí eu cheguei no moço que já estava ensanguentado, enfiou a mão naquela porta de vidro, não é isso, Elvis? Eu cheguei e fiz assim, saia dele, no nome do Senhor Jesus Cristo. E o demônio saiu. Aí o Elvis, não, para, eu quero entender. Nessa época o Elvis falava bem rápido, desse jeito. O Elvis, não, pastor, o que é isso? Estava aqui o evangelista, estava o pastor, estava aqui o tio Isaac, estava aqui o engenheiro, estava aqui a mulher do engenheiro, estava aqui o profeta Alexandre, estava todo mundo aqui, pastor, estava todo mundo aqui. 8 segurando o rapaz. Aí o senhor chega aqui e dá uma sopradinha no ouvido do rapaz, faz um cafuné no ouvido do rapaz, manda sair, o demônio sai. Foi assim ou não, Elvis? Foi assim. O que eu disse para o Elvis? Elvis, sabe por que o demônio não saiu? Mesmo problema lá de Três Lagoas, qual? Quem tem mais poder? Todo mundo queria expulsar o demônio. Irmão, sabe quem que tem poder? Sabe quem é que tem poder? É aquele que morreu na cruz do Calvário no seu lugar e no meu. É Ele que tem poder. E quando nós estamos fortalecidos nele, não tem principado e não tem potestade, não tem poder que vai conseguir te vencer, me vencer, nos vencer. Não tem demônio que não vá sair. Teve um momento na minha vida, lá em... Não vou contar isso agora. Não. Deixa para lá. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Está preparado para a vitória quem já fez tudo o que pôde para estar em paz com todos e está disposto a crescer em santidade, se livrando de toda prática pecaminosa. Qual é o melhor curso de libertação, de expulsão de demônio? Eu estou bem resolvido com todas as pessoas com as quais eu preciso me resolver. Está bem resolvido, eu já fiz a minha parte. Se as pessoas negaram o perdão, ou se elas não querem se acertar, já não é mais problema meu. Está bem resolvido significa, eu estou lutando, eu estou vencendo, eu não tenho pecado de estimação. Deus é testemunha que todos os dias eu busco crescer na presença dEle, para viver para o seu louvor, para a sua honra e para a sua glória. Você não vai ter medo de capeta nenhum. E você vai discernir, quando você estiver travando batalhas espirituais, e elas acontecem todos os dias, várias vezes por dia. Exemplo, você está no trânsito, você deu lugar para alguém cruzar, e o outro que está atrás está buzinando, porque ninguém consegue esperar e dar lugar para o outro, certo ou não? Aí você então saiu devagar e o que estava atrás foi do lado e apontou esse dedo para você. Naquele momento é travada uma batalha. A voz do Espírito Santo fala, abençoa, diga vai com Deus. E aquele capetinha que fica ali a tiracolo,
vai falar, mostra a mão fechada para ele. É uma batalha espiritual. Se você estiver alimentando mais a sua vida com Deus, o que você vai dizer? Vai com Deus. Se você não estiver alimentando mais sua vida espiritual, você vai dizer que o diabo te carregue, infeliz. Tomara que bata o carro lá na frente. A Bíblia diz, quem confessa e deixa alcança misericórdia. Quem aqui já fez isso? Levanta a mão. Olha, está perdoado no nome de Jesus. Guerra espiritual. O Espírito de Deus diz, abençoa, perdoa, já foi. O Espírito das trevas diz, amaldiçoa. Fala que vai bater o carro lá na frente para aprender. Batalha espiritual ali, rapidinho. Pai, eu quero ficar, eu estou feio. Não vai ficar não. Vamos embora. Batalha espiritual. Quem venceu, Sofia? Nós ou o cão? Aleluia. Se tivesse esse sentido, ele ia fazer assim. Mas ela fez. Fique de pé no nome de Jesus. Para terminar essa, para ir para a próxima. Feche os teus olhos. Pai, nós estamos aqui na Tua presença, porque somos Teus filhos e Tuas filhas. E não queremos, Pai, travar batalhas para perder, mas queremos vencer. Se tivermos uma por dia, vencer essa uma. Se tivermos 10 por dia, vencer essas 10. E nós sabemos, ó Pai, que enquanto nessa terra jamais atingiremos a perfeição, mas o Senhor Jesus disse que nós devemos crescer rumo à perfeição. Então, Pai, que esse convite para ser aperfeiçoado não seja peso, mas seja privilégio. Nós, como filhos e filhas do Senhor, podemos crescer sim, um ajudando o outro, em amor, em perdão, em serviço um para o outro, práticas que o inferno não suporta, que os demônios não toleram, com as quais eles não conseguem conviver. Então, no nome de Jesus, habilite cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs a amar como o Senhor ama, perdoar como o Senhor perdoa e servir como o Senhor nos serve, para que dessa maneira, Deus Todo-Poderoso, onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, as trevas tenham que sair. E que dessa forma, Pai, as trevas saem das nossas casas. E quem sabe, ó Pai, de algum compartimento dos nossos corações. Nos ajude a crer, ó Deus, que nós colhemos conforme semeamos, como ministrou o Teu Filho aqui. Nos ajude a crer, Pai, que mais o Senhor tem para dar do que nós, quando ofertamos, quando compartilhamos, quando deixamos as pessoas levarem. Nos ajude a crer, Deus Todo-Poderoso, que cada um de nós nasceu para o Teu louvor, para a Tua honra e para a Tua glória. Que nenhum de nós aqui, Pai, é vencido e nasceu para ser derrotado, mas todos nós em Cristo Jesus já somos e podemos viver como mais que vencedores em Cristo Jesus. Espírito de Deus, trabalhe no coração de cada um dos meus irmãos e irmãs, ajudando a cada um, Pai, a decidir se acertar com pessoas, se acertar com o pai, se acertar com mãe, se acertar com o cônjuge, se acertar, Pai, com aquele primeiro pastor que causou dano, que fez o mal, que desonrou. Oh Deus Todo-Poderoso, que sejamos homens e mulheres livres, capazes de exercer a autoridade que Cristo nos delegou, sem sofrer nenhum dano. Pai, nos ajude, que a nossa alegria não seja porque os espíritos vão se submeter a nós, mas porque nós somos salvos, e vivendo como salvos, nós podemos ser modelo, ser exemplo para aqueles que vivem à nossa volta. Obrigado, Deus, obrigado pela vida de cada filho e de cada filha do Senhor. É minha oração, Pai, no nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Sente-se, por favor. Vamos então para a segunda mensagem. Você entendeu perfeitamente bem, eu creio,
que nós vencemos, porque aquele que venceu e obedeceu habita dentro de nós na pessoa do Espírito Santo, amém? Como nós temos certeza absoluta de que as pessoas de carne e osso, por mais que se oponham a nós e tramem algum tipo de mal contra nossas vidas, não devem ser vistas como nossas inimigas finais. Por mais que talvez o seu pai, a sua mãe, o seu patrão, o seu vizinho, o seu ex, a sua ex, esteja fazendo algo contra você, porque às vezes acontece do pai fazer algo contra o filho, em favor do outro filho. Você conhece a história assim, sim ou não? Mas aquele filho que está sendo desonrado, perseguido pelo pai, não deve enxergar o pai como inimigo. Ele deve enxergar quem certamente está agindo atrás do pai ou através do pai. Quem me entendeu? E você pode ter certeza absoluta que assim como toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, o inimigo se aproveita de tudo aquilo que não presta, para entrar e agir e inflacionar tudo aquilo que é ruim, para operar divisão, separação, contenda e discórdia entre as pessoas. Então eu quero repetir, nós já sabemos com certeza absoluta que as pessoas de carne e osso, por mais que se oponham a nós, que tramem todo tipo de mal contra nossas vidas, não devem ser vistas como nossas inimigas finais. Quem me entendeu, levanta a mão para o céu e dá um glória a Deus. Pensando dessa maneira, enxergando dessa maneira, aceitando essa verdade, você vai conseguir amar aquele que está se posicionando como seu inimigo. E vai conseguir, quem sabe, levar aquele que está te perseguindo a um entendimento de que o melhor lugar para se estar é na presença de Deus. E a melhor maneira de viver é amando, perdoando e dando o direito para o outro. Por trás de todo levante carnal, há um movimento espiritual. E o nosso verdadeiro inimigo é invisível aos olhos naturais. O nosso verdadeiro inimigo, ele é sagaz, ele é astuto, ele é especialista em artimanhas e armadilhas enganosas. O nosso inimigo não é um Zé Ruela, ele não é um bobão, ele é especialista naquilo que ele faz. Por isso o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, escreveu: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele estava escrevendo para o povo crente, ele estava escrevendo para o povo de Deus, e ele estava dizendo para o povo de Deus: esteja preparado, porque o diabo vai armar ciladas. Quem aqui, quando criança, montou arapuca para pegar passarinho? Quem já armou ratoeira para pegar o rato? Olha aí. Quem já deu um perfume para conquistar a pessoa que estava interessado? Quem já deu um CD da Fernanda Brum? Já fazia 2 anos que eu estava orando, pedindo e clamando e nada. E aí eu ouvi uma música no CD da Fernanda Brum que dizia assim: quando o amor toca o coração, o tempo para, a vida vira uma canção, e não há nada melhor do que amar você. Comprei o CD, irmãos, não fiz macumba não, mas fiz oração forte em cima do CD. Deus, quando ela estiver ouvindo esse CD, ela chegar nessa música, nessa faixa, quando ela ouvir quando o amor toca o coração, me coloca dentro do coração dela, meu Pai. Arapuca. Armadilha. Nesse caso, para estabelecer um amor. Mas o nosso inimigo, ele arma
Arapuca para você e para mim, para quê? Para roubar, matar e destruir. Todas as vezes que você tiver desejo de roubar, de matar e de destruir, quem é que está agindo na sua vida? O diabo. O Espírito Santo veio para doar, para ressuscitar, para restaurar, e o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Sabe aquele dia que você pensa, não, quando aquele menino chegar da escola, eu vou esganar ele. Sabe quem está agindo em você? É o mesmo demônio que cutucou o guri para ele riscar seu carro todo. Ou para quebrar a sua cuia de chimarrão que você trouxe lá de Santo Antônio da Patrulha. Porque geralmente é por causa das coisas que nós queremos destruir uns aos outros. Sim ou não? O serviço dele é esse: matar, roubar e destruir. E ele arma ciladas contra as nossas vidas. É preciso estar consciente disso. Se você estiver consciente, você vai cair em bem poucas delas. O inimigo comum de todo cristão, e por que não dizer de toda a humanidade, tem um ministério claro e invariável. O ministério do diabo é matar, roubar e destruir. Então, o que ele quer fazer contra a sua vida? Matar, roubar e destruir. O que ele quer fazer contra a sua família? Matar, roubar e destruir. Tem um senhor aí que diz que vai ser presidente de novo. Ele diz que tem que acabar com esse negócio de família convencional. Quem ouviu isso? Ele também já avisou que as igrejas vão fechar todas. Ele também já disse que tem que legalizar o aborto no Brasil. Quem já viu isso? Eu pergunto, o que ele fala parece com quem? Hã? Irmãos, o inimigo é astuto. 1994, estou passeando na casa da minha mãe, já estava morando lá em Araçatuba. Meu pai foi mostrar uma fazenda, corretor imobiliário não, corretor rural, perdeu a carteira. E chegou lá na nossa casa o pai de santo que frequentava a casa, Vitor da Silva, 3 faculdades, funcionário do Estado, o ó do Borogodó, falava mais de 3 línguas. E aí ele recebeu uma entidade espiritual chamada Capa Preta. Quem já ouviu falar? Já foi do macumbódromo, hein? Ou leu o livro do Edir Macedo. E ele invocou lá essa entidade, ou esse demônio, e o espírito disse para ele, ó, sua carteira caiu em tal lugar. O que significa isso? Estava lá, junto com ele. Então você vai voltar lá na porteira tal, e você vai olhar para o lado tal, e você vai me enxergar. Quando você me enxergar, é ali que está a sua carteira. Depois, você tira os olhos de mim, e vai lá e pega a sua carteira. Aconteceu exatamente daquele jeito. E essa entidade, naquele mesmo dia, minha mãe está ali, pode confirmar, disse para o meu pai, sabe esse seu cunhado que está morando aqui na sua casa? Minha mãe teve só 16 irmãos, com ela 17, 15 se criaram. Na época, todos os 15, incluindo ela, que está aí viva até hoje, que diz que vai chegar até 120, esse meu tio estava morando lá na casa dos meus pais, e o espírito que ajudou meu pai a achar a carteira, num outro momento, disse para o meu pai, sabe por que os seus negócios não estão dando certo? Antes a culpada era minha mãe, é porque o seu cunhado que está morando aqui na sua casa, fez uma obra maligna para você. E ali ficou aquele papo furado com meu pai. Lembra que meu pai tinha achado a carteira, tá lembrado?
Então, a criatura dos quintos dos infernos falou aquilo para meu pai, e papo vai, papo vem, o demônio saiu, o pai de santo ficou ali, comeu, bebeu, falou bastante palavrão, coisa que nenhum filho podia falar, ele podia fazer tudo lá em casa. O cabra foi embora, meu pai foi lá no quarto, ele tinha uma madeira de peroba desse tamanho. Ele pegou a madeira e colocou atrás da porta. Ele colocou atrás da porta para que a hora que meu tio chegasse, o que ele ia fazer? Você entendeu ou não? Batalha espiritual na prática. O diabo é assim, todo benefício que ele promove vai ter custo de uma vida, do sossego, vai ter desgraça, porque ele veio para matar, para roubar e para destruir. Graças a Deus eu já tinha aprendido a repreender o cão, repreendi, falei com meu pai, minha mãe falou, Joaquim, deixa de ser besta, para com isso, o fulano não está tendo nem onde cair morto, como é que vai fazer a obra de macumbaria contra você, porque isso aí custa. Mas o diabo é assim, ele até pode promover algum benefício, mas o ministério dele é matar, roubar e destruir. E o maior erro que um cristão pode cometer nessa guerra, onde travamos constantes batalhas, é subestimar o inimigo. Porque os agentes do mal sabem agir para enganar com maestria aqueles que têm a autoridade da parte de Deus para vencê-los. E geralmente é assim, você está muitíssimamente bem com a pessoa com quem dali a pouco você está encrencado, depois de vir um pensamento na sua mente. Eu me lembro de uma ocasião que a minha esposa viajou lá para Santa Catarina, de ônibus, e voltou de ônibus, e no dia de eu buscá-la, eu já amanheci com um nó na garganta, eu já amanheci pensando, quem será que veio do lado dela no ônibus essas 20 e poucas horas? Aí eu já lembrei de umas histórias que ela me contou de quando ela era nova, ela era beijoqueira, irmãos. Pensa que é só eu que fiz coisa errada? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, meu Deus, quem que veio do lado dela do ônibus, e não sei, eu fui para a rodoviária, e eu parei num lugar que o ônibus passava para ver se eu enxergava alguma coisa, era o Satanás falando, como é que vai enxergar? E dali a pouco o ônibus aterrissou, e quando ela aterrissou, na rodoviária, quando ela desceu, eu olhei para ela, o Espírito de Deus falou comigo, deixa de ser besta, rapaz. Fugiu. Mas se não fosse a voz de Deus, como é que eu iria recebê-la? Deixa eu ver se não tem algum outro cheiro. Era a voz de quem? Quem aqui já passou por isso? Levanta a mão. É isso aí. Você faz uma coisinha, a pessoa deixou de fazer alguma coisa, você já acha que é a voz do cão. O Espírito Santo diz assim, olha, se acontecer alguma coisa, o Espírito Santo diz, olha, e se você tiver que perdoá-la? E se acontecer, o Espírito Santo, e se acontecer alguma coisa, meu filho, o que você faria? O combinado com ela é, eu perdoo, mas depois eu dou um chute no traseiro e mando para a lua. Agora, se é o diabo conversando com você, ela já fez, e agora, o que você vai fazer? Ele mesmo responde, enforca, degola, acaba com ela. O que nós estamos vendo acontecer agora quando os casais se separam? É isso aqui ou não? É isso aqui. Sabe por quê? Porque cada dia as pessoas estão mais inteligentes, cada dia as pessoas estão mais preparadas, cada dia as pessoas estão mais cheias de si e mais vazias de quem? De Deus. E aí a voz que prevalece é a voz do cão. Dois dos maiores enganos do diabo na mente das pessoas são: o diabo não existe, o mal é o próprio ser humano ignorante, despreparado, sem acesso à educação e ao conhecimento. É verdade? Quando o ser humano desconsidera a existência desse inimigo invisível, mas real,
ele é mais facilmente manipulado, manietado e usado pelo maligno sem se dar conta. Ignorar a existência de Deus não anula a existência do diabo. Viver negando a existência do diabo não paralisa a sua atuação sobre o dia a dia das pessoas. Você acredita que uma pessoa em sã consciência tira a própria vida porque ela não consegue mais viver? Eu duvido, ninguém nasceu para morrer. A avó da Camila e do Júnior congregam aqui conosco, veio a óbito, 80 e poucos anos. Essa irmã está se desmanchando de choro pela avó, desde que a avó foi hospitalizada. A avó já tem 80 e poucos anos. A Bíblia diz que a vida é até 70, passou disso é enfado e canseira. Quem passa dos 70 já está no lucro e no bônus. Já viveu 80 e poucos anos sofrendo, amputou o dedo, ia ter que amputar a perna, mas a neta não quer que a avó morra, ninguém queria que a vovó morresse, mesmo que ela desse trabalho. Quem está me entendendo? Nós não nascemos para morrer. Ninguém tira a própria vida por si só. E Deus proibiu. Ele escreveu: não matarás. Quem é que está por trás da vontade de se matar? Quem é que está por trás da vontade de morrer antes da hora? Quem é que está por trás do suicídio? É o Espírito de Deus? Não, o Espírito de Deus não veio para matar. Ele veio para ressuscitar, ele veio para restaurar. O diabo sim veio para matar, para roubar e para destruir. Ignorar a existência de Deus não anula a existência do diabo. Viver negando a existência do diabo não paralisa a sua atuação sobre a vida do dia a dia das pessoas. Quer um exemplo? Qual é o continente mais avançado em conhecimento, em educação, em vida exemplar dos quatro? Africano, americano, europeu ou asiático? Europeu. Qual foi um dos primeiros continentes alcançados pelo Evangelho de modo total sobre a terra? Qual? Europeu. Qual foi o primeiro continente que varreu Deus da vida? Qual? Europeu. Qual é o continente onde mais pessoas suicidam? No melhor continente para se viver, onde quem é desempregado vive melhor do que quem tem excelentes empregos no Brasil. Quem está enxergando a batalha espiritual? Ela é real, pessoas cultas, todos formados, doutorados, gente top das galáxias. As pessoas se matando, se matando, se matando, se matando, se matando, se matando, por quê? Onde não há Deus, não há vida. E onde não há vida, há morte. E onde há morte, está aquele que veio para matar, para roubar e para destruir. 2006, batalha espiritual na prática. Recebemos uma ligação da minha cunhada, casada com meu irmão mais encapetado, mas que agora, graças a Deus, os demônios estão saindo, que ele quase não perturba mais. Era também o mais esperto, era também o mais desobediente, era também o mais liso, o mais rápido, o mais inteligente, e o que mais se lascou na vida. Quem está me entendendo? Irmãos, quando eu falo, quem está me entendendo? Quando eu falo isso, você acha que eu sou contra a inteligência? Você acha que eu sou contra estudo? Não. Eu estou dizendo quem usa tudo isso para achar que é bom. Porque eu sou inteligente, eu estudei muito, mas eu sou obediente. Minha cunhada ligou: Lucas, estamos desesperados aqui. Nós viajamos de Itapetininga aqui para Rechã. O seu irmão foi no bar encontrar o moço com quem ele precisava conversar, e ele voltou para casa endemoniado. E ele quebrou todos os vidros da casa do meu pai e da minha mãe, e agora ele está pulando de uma casa na outra no telhado. E o pastor já passou por aqui, foi expulsar o demônio dele, e o demônio falou tudo que o pastor fez de errado nos últimos 15 dias. E o pastor foi embora chorando. E nós não sabemos o que fazer. Fica tranquila, minha cunhada. Fomos para o quintal,
lá da casa onde a Mariana já foi muitas vezes. Cadê a Mariana? Ali. Levantamos a nossa mão lá para o lado de São Paulo. Demônio, você que está agindo na vida do Luciano, coloque ele agora no chão, lá na varanda da casa do pai da Neide. 3 minutos, minha cunhada, ele desceu. Quantos quilômetros daqui? Mundo espiritual, batalha espiritual. E agora chama o pastor. Chamou o pastor. Foi para casa, chorou, desconjuntou, pediu perdão. Deus perdoa a prestação? Deus perdoa a prestação? Não, eu e você talvez, algumas vezes, não deveríamos. Mas Deus não perdoa a prestação. Foram lá, suplicaram, o pastor voltou. E voltou poderoso. E mandou o demônio sair, o demônio não saiu. Por que você está aí? Eu estou aqui porque ele fez um pacto comigo. Quando ele tinha 16 anos, ele fez um pacto comigo, para ele ficar com toda mulher que ele quisesse, para ele ganhar no jogo, para isso. E o pacto rezava que quando ele tivesse 33 anos, eu viria buscá-lo. Por que meu irmão estava lá em Rechã? Foi comprar um revólver. Por que ele foi comprar o revólver? Porque o amigo dele, que frequentava a churrascaria, que ele gerenciava junto com a esposa, começou a dizer para ele, no mês de outubro, Luciano, eu vou te matar. Você está de brincadeira? Não, eu vou te matar. E achou que fosse brincadeira? Outubro, novembro, várias vezes o sujeito falou, eu vou te matar. Chegou dezembro, o rapaz falou para ele, Luciano, eu não sei o que está acontecendo, tem uma voz me dizendo que eu tenho que te... Batalha espiritual. Meu irmão, então, foi para a cidade da sogra e do sogro, comprar um revólver para quê? Para matar o rapaz, antes do rapaz matá-lo. Meu irmão estava trabalhando em Tapetininga, não estava nem aí para Deus, e não estava nem aí para o diabo, mas Deus existe, o diabo também. Estava tudo certo para se cumprir o pacto que ele fez, mas por bondade e misericórdia, lá no boteco ele tomou uma cachaça, o bicho entrou. Tem gente que pergunta para mim assim, ô apóstolo, você é contra um cálice de vinho? Eu não. Você é contra um copo de cerveja? Eu não. Eu não bebo, não estimulo ninguém. Agora, interessante que todas as vezes que meu irmão ficou endemoniado, ele tomou alguma bebida alcoólica. A Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. O demônio falou por que estava lá, o pastor expulsou, o meu irmão, com a própria boca, repetindo as palavras do pastor, rejeitou o pacto e voltou para a cidade dele, e o amigo não queria matar ele, foi lá e pediu perdão. Batalha espiritual, é real. Apóstolo, mas assim é fácil enxergar. Mas quando nós não enxergamos, ela acontece do mesmo jeito. Aquilo que eu falei antes, você está de boa, na noite passada, o casal estava tudo bem, no outro dia começa uma briga que não tem porquê, por qualquer motivo, é desentendimento, é xingamento, é vamos largar, vamos separar. Quem é que está agindo? É batalha espiritual, porque o que a Bíblia diz é o que Deus uniu, não separe o homem. Quando o homem diz para a mulher diz para o homem, vamos largar, é o diabo que está agindo. A natureza humana facilmente manifesta, produz ira, gritaria, dissensão, descontrole, e todas essas manifestações são obras da carne, facilmente utilizadas e inflacionadas pelo inimigo. Presta atenção, o diabo não pode agir se ele não encontrar legalidade, se ele não encontrar aquilo que chamamos de brecha, se ele não encontrar respaldo. E é óbvio, amados irmãos e irmãs, que não é assim que você teve uma briguinha e aí já deu legalidade para o cão. Não, pelo amor de Deus, senão como é que vai ficar? Agora, o que acontece? Vamos falar da vida conjugal. A esposa pediu para o infeliz, para o marido, meu bem, eu acho que é essa semana que vai chegar.
O marido vai falar, eu estou percebendo. Vai chegar o quê, irmãos? As regras. Quais regras? Monstruais. Então, querido, traga o absorvente para mim. O homem passa no mercado, compra pão, compra geleia, compra tubaína, compra tudo, menos o diabo do absorvente. E ele chega em casa, ela feliz, ele comprou tudo que ela queria e não comprou o absorvente que se torna um diabo. E por causa daquele absorvente, ela fala para ele tudo que ela sempre teve vontade de falar para o pai, para o irmão, para o vô, descarrega tudo nele. E o cidadão fica sem entender. Ele aprendeu que quando a mulher está menstruada ou pré-menstruada, é melhor contar até 1000 do que falar qualquer coisa. E ele conta até 1000, conversa a falar com Jesus, ora em línguas do pensamento. E ela fala, tu é frouxo, hein? Não fala nada, infeliz. Até aí, era só a natureza humana. Quando parte para a afronta, quem é que entra? Não, não, meu amor, eu sei que você não está bem, fica tranquila. Mas amanhã você traz. E o cidadão escreve na mão, para não esquecer. Mas ele toma banho de manhã para ir para o trabalho. E ele, meu Deus, eu não posso esquecer hoje. Aí o trabalho foi terrível, ele passa no mercado, compra o que tinha que comprar, a única coisa que ele esquece, o diabo do absorvente. Ele chega em casa, a mulher recebe, fez curso Casados para Sempre, ela coloca um gole de água na boca, espera meia hora para começar a falar. Quando vai conversar, querido, você lembrou? E o homem esqueceu de novo. Agora o diabo já não entra, ele toma conta. Eu sei que eu estou fazendo graça, né? Parece engraçado, mas é assim que acontece ou não? Por coisinha desse tamanho. E aí não se resolve aquilo, o sujeito pega o carro, volta lá na farmácia 24 horas, compra uma dúzia de absorvente, ela se sente maltratada. O que está pensando? Você acha que eu vou esvair em sangue? Não, ele comprou para ficar, para ele não errar mais. Mas o cão já está, então ela já acha que ele está profetizando que ela vai morrer de tanto sangue que vai sair. É engraçado, mas é sério. O que isso é? Batalha espiritual. Até quando a pessoa faz alguma coisa para acertar, está errado. E aí, se os dois são crentes que vivem no mundo da lua, nenhum dos dois vai enxergar, o diabo está aqui, dando tapa na nossa cara, e nós estamos que nem dois tontos, um atacando o outro, e ele está rindo. E o Espírito de Deus está acuado, triste, chorando, porque o Espírito de Deus diz que o esposo tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, e a esposa tem que se submeter ao marido como a igreja se submete a Cristo. O Espírito Santo está entristecido, e o diabo está dando gargalhada de ódio, porque está acabando com a vida daqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus. Quem está me entendendo? O que eu contei que aconteceu com a minha filha, se eu deixasse ela em casa, ela chorou mais ainda quando eu falei, vamos embora, porque pré-adolescente, se você falar, você que sabe, o que vai acontecer? Vai ficar, vamos embora, acelera na hora, engole o choro e acabou. Olha lá, está feliz a menina, liberta. Apóstolo, você não tem medo de fazer isso? Eu não tenho medo, sabe por quê? Eu amo todo dia, perdoo todo dia e sirvo com o meu melhor todo dia. Por isso eu não tenho medo. Compreende? Irmãos, o diabo pode pouco, se você e eu não colaborarmos com ele. Ele pode pouco. Se nós decidirmos colaborar com o nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, andando em amor, em perdão, em altruísmo,
dando sempre o nosso direito e a razão para o outro, vai ser difícil ele ganhar uma batalha de nós, irmãos. Vai ser difícil. O fruto do Espírito Santo que pode triunfar sobre tais obras da carne e consequentemente vencer a influência maligna é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Mas eu sou assim, eu não consigo mudar. Você consegue, porque o Deus que mora dentro de você, na pessoa do Espírito Santo, pode gerar em você o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. O primeiro grande engano é esse: o diabo não existe. Existe. O diabo não vai na casa de crente. Vai. O diabo não vai na igreja. Vem. E às vezes vem dentro de nós. Apóstolo, verdade? No carro nós viemos orando de casa para cá, porque senão era perigoso o capeta que mandou a seta vir junto. Quem está me entendendo? E daria para chegar aqui e não falar nada, né, irmãos? Daria ou não? É assim que a maioria dos crentes fazem, vive uma vida de fachada, por isso que vive derrotado. Melhor você se humilhar, melhor você confessar, porque aí Deus te cobre com misericórdia, graça e poder. Segundo, e aí estamos caminhando para o final. Primeiro, não, o diabo não existe não. O mal são as pessoas más, não instruídas. A Europa mostra que não tem nada a ver isso. Ele não vai na igreja, não vai. Não, crente não é atuado. Não. O diabo não é tão ruim assim, e nem tão capaz de fazer o mal, principalmente contra quem é crente, cristão, contra quem está na igreja. Ele não só é capaz de fazer o mal, como ele usa os crentes também. Pergunta para o seu vizinho: você já foi usado pelo diabo alguma vez? Eu já. Muito mais usado por Deus, aleluia, mas já fui usado pelo diabo também. A mulher estava triste, estava chorando, e aí veio pedir consolo para o marido. O marido falou assim: é igualzinha a sua mãe. Quem que você acha que está usando? Não tem coisa pior para uma mulher casada com um marido, quando ela faz alguma coisa que ela já está sofrendo, ela sabe que ela errou, e o marido já não está com paciência mais, porque já não é a primeira vez, e aí ela vai para o marido que nem um cachorrinho banando o rabinho, e o sujeito que também não é de ferro, diz para ela: fez igualzinho a sua mãe. Porque toda mulher tem algum quezinho com a mãe. E aí quando ela se converte, ela quer se consertar com quem? Com a mãe, com o pai, com o marido. E quando o marido fala: fez igualzinho a sua mãe, tudo que ela sofreu com a mãe ao longo da vida vem na mente dela. E a vontade dela é que Deus fizesse com esse marido o que ele fez com Datã, com Corá e com Abirão. Se ela tivesse tanta intimidade com Deus quanto tinha Moisés, eu acredito que essa esposa oraria: Deus, abra a terra. Eu já fiz isso com a Marcinha. E ela também já fez isso comigo. Igualzinho seu pai. Quem é que estava usando quem? Meu amor, eu acho que nessa situação você precisa ver se não tem alguma semelhança com a sua mãe. Porque nós saímos do pai e da mãe. Nós trazemos coisas boas e trazemos também as coisas não tão boas. As coisas boas o Espírito de Deus vai inflacionar.
e as coisas não tão boas, o Espírito de Deus vai nos ajudar a mudar, porque nós somos mais novos. Então vai ser bom para nós, mas nós não vamos chegar lá na casa dos nossos pais querendo mudá-los, porque já passaram dos 60, já estão indo para os 70, daqui a pouco vão partir da terra, vamos conviver com eles amando a si mesmo, mas nós, enquanto estamos novos, vamos mudar. Tem diferença sim ou não? Quando o Espírito de Deus está reinando, a gente age assim. Quando a batalha espiritual que está sendo travada é perdida, nós apontamos o dedo e acusamos uns aos outros. Diga aí para o seu cônjuge: eu vou parar, meu amor, não vou te acusar mais. Quando eu tiver com vontade de te acusar, eu vou morder a língua, mas é a sua. A gente morde a língua na hora de namorar, né, irmãos? Olha que maravilhoso. Vamos terminar. O próprio Jesus nos ensinou a orar pedindo ao Pai: e não nos deixei cair em... Quem que é o tentador? O diabo. Mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então o poder não é do diabo. O reino que o diabo tem é transitório e passageiro. E a glória só pertence a um: o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Antes de ser Satanás, diabo, ele era Lúcifer, o sinete da perfeição, um ser único, estabelecido para assistir e servir a Deus diante do seu trono. E uma das tarefas desse arcanjo era conduzir a adoração ao Deus Criador. E eu pergunto para você, se ele foi capaz de tentar Jesus Cristo de Nazaré, se ele insistiu em tentar Jesus de Nazaré, você acha que ele não vai tentar você e eu? E Jesus ensinou que você e eu devemos orar: Pai, não nos deixe cair em tentação. E o tentador tem nome: Diabolos, Satanás. Então a batalha é real. Negar a batalha significa grande probabilidade de sair perdendo. E como eu disse, uma das responsabilidades dele era conduzir o louvor. Você percebe a luta que muitas vezes é travada na hora do louvor? Na sua mente. Porque é maravilhoso quando você vem para o culto e desde o primeiro louvor, o que você está enxergando e está cantando está alinhado com o seu coração. É impressionante quando nós conseguimos nos alinhar, nos desligar e nos ligar no que nós estamos cantando. Meu Pai do céu, é assombrosamente maravilhoso. Quem já experimentou isso? Agora, quando você não consegue desligar, chega na hora da pregação, aquela sensação estranha. A Bíblia diz: Deus habita em meio aos louvores do seu povo. O único ministério que vai continuar quando nós estivermos na presença do Criador dos céus e da terra, qual é? É o louvor. Como é que pode ter cristão que não gosta do louvor? Esse cristão está numa constante batalha espiritual. O responsável pelo louvor do céu está te impedindo de louvar na terra, porque a maior dor de cotovelo do diabo é que ele não pode mais adorar o seu Criador, mas nós podemos. E o nosso louvor é mais significativo do que a nossa fidelidade no altar, porque se eu não sou um verdadeiro adorador, o que eu deposito no altar serve para custear as despesas da obra, mas não sobe a Deus com uma oferta de aroma agradável. E eu devo trazer não apenas contribuição, eu devo trazer adoração para o altar. Meu irmão e minha irmã, anote esse conselho, experimente tirar 15, 30 minutos de oração antes de vir prestar culto a Deus. Experimente fazer isso.
antes de sair de casa. Pare de sair em cima da hora. E antes não significa imediatamente meia hora antes, pode ser de tarde. Ore especificamente, fale com Deus especificamente, para Ele te habilitar para o culto que você vai vir prestar. Interceda pelo pregador, pelo ministério de louvor, pelo ministério de assistência culto, pelos professores do ministério infantil. Se ocupe com o culto que vai acontecer nessa casa de oração. Tire um tempo e você vai ver a diferença que vai fazer para esse seu momento com Deus nesse lugar. Posso ouvir um amém? Amém. Lúcifer perdeu tudo o que Deus havia lhe dado, menos o poder. O livro do Apocalipse fala isso. O que ele comanda sobre a face da terra mostra isso. Ele ainda tem poder. E o nosso inimigo é chamado de pai da mentira, de príncipe deste mundo, de dragão, de Belial, de maligno, acusador dos irmãos. E os nomes dele denotam qual é o seu trabalho. Jesus estava conversando com os discípulos no Evangelho de João, capítulo 14, e ensinando para eles algumas coisas, porque ele estava para partir. Mas de repente Jesus diz o seguinte: já não falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo, e ele não tem direito sobre mim. Tem algumas coisas, irmãos, que nós conversamos secretamente, ninguém está ouvindo, coisa não boa, que era melhor não conversar, mas nós não tivemos, por causa do tipo de conversa, a astúcia, a perspicácia de orar. Porque quando se está falando que não se deve falar, principalmente da vida dos outros, dificilmente a gente convida Deus para participar. E eu não sei se você, não vou pedir para ninguém levantar a mão, já praticou alguma conversa que ninguém podia saber e alguém ficou sabendo, e você pergunta para a pessoa com quem você conversou e ela jura de pé junto que ela não falou para ninguém, mas alguém ficou sabendo. Eu vou perguntar. Quem aqui já passou por isso? Levante a mão. Olha aí, não é loucura. Quem foi que ouviu? Foi o demônio que estava lá. E ele fez a fofoca. Isso existe. Batalha espiritual. Não foi ninguém que contou. Você pode ter certeza, quando a conversa não glorifica e não presta, vai ter sempre um capeta de plantão para aproveitar aquele momento. E Jesus nos ensina aqui que nós não devemos conversar nada na presença do diabo. Posso ouvir um amém? Nós não devemos alimentá-lo com as nossas falas. 2 Coríntios 4,4, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Deus, que é a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Para você conseguir que os seus vizinhos participem da sua célula, do seu grupo familiar, você precisa, no nome de Jesus, amarrar as forças espirituais que estão cegando o entendimento deles. Posso ouvir um amém? E você não precisa temer orar amarrando os demônios, porque Jesus falou que você pode pisar em serpentes e escorpiões, e que dano que você vai sofrer? Nenhum. É Jesus quem disse. Você não precisa ter medo de repreender os espíritos malignos que estão cegando as pessoas que você anseia ver salvas. 2 Coríntios 11,13, pois tais homens são falsos profetas, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos crescer na capacidade de travar batalhas espirituais, para não sermos enganados. Porque o nosso Senhor disse: nos últimos dias surgiriam falsos profetas que, se possível, enganariam os eleitos. E quem age neles e através deles é o próprio diabo, que é capaz de se transformar em anjo, se manifestar como anjo de luz. Efésios 2:1, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Preste atenção, eu estou acelerando demais, que é para acabar logo. Eu não gosto de passar demais do horário. Preste atenção nisso. Existe um príncipe, e o reino dele fica aonde? Príncipe da potestade do ar. Você já viu pessoas que conseguem chegar num lugar
mesmo não sendo de Deus, não tendo revelação do Espírito Santo, falar coisas que aconteceram naquele lugar? Porque tudo que acontece, inclusive o que se fala no telefone, fica onde? Aonde? No ar. E o ar para cima da nossa cabeça, ele está ocupado por quem? Pelo diabo e seus demônios. Daniel orou a Deus, no primeiro dia Deus ouviu a oração, enviou o mensageiro, mas o mensageiro levou quantos dias para chegar em Daniel? 21 dias. Esses 20 dias que ele demorou para chegar, ele estava fazendo o quê? Batalhando. Mas por que Deus permitiu? Para nós aprendermos, só pode ser. Porque ele poderia mandar um outro anjo para ajudar esse anjo, dar uma bifa na orelha do principado, e ele ia chegar em Daniel. Mas Deus certamente queria ver até onde que Daniel iria no seu propósito, e Deus queria que você e eu soubéssemos que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os poderes espirituais da maldade que agem nas regiões celestiais. E esses poderes vêm para uma única coisa: matar, roubar e destruir. Todas as vezes que você pensa em fazer uma dessas três coisas contra qualquer pessoa, incluindo o seu cônjuge, você não está vencendo a batalha, você está perdendo. E amanhã de manhã nós vamos falar disso. Por que nós, que já somos mais que vencedores, perdemos algumas batalhas? Quais são as atitudes que nós tomamos que fazem com que aquele que já é perdedor saia vencedor sobre nós que já somos mais que vencedores? Agora, o texto sagrado é muito claro. Sobre quem é que ele pode atuar? Sobre os obedientes ou desobedientes? Desobedientes. Faça assim com o seu dedo profético, pergunta para o seu vizinho: quem és tu? Obediente ou desobediente? O desobediente diz assim: depende. O desobediente diz: depende. O obediente diz: eu obedeço, mesmo que não seja o que eu quero. E depois, se alguém deu a ordem errada, que vai pagar o preço para Deus. Saul, endemoniado, tentou acabar com Davi de todo jeito, e Davi simplesmente obedecia, e Deus simplesmente o exaltava. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Irmãos, eu sei que isso aqui é difícil falar, é um pouco perigoso falar, mas preciso falar. Não lançar a ansiedade em Deus é desobedecer. E uma presa fácil para o diabo é a alma ansiosa. Não vamos ter tempo para falar sobre os vários tipos de ansiedade. Eu não estou falando da ansiedade. Não vou explicar. Não dá tempo. Depois falamos sobre. Mas a ordem é: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. E sabe quem ele queria devorar hoje, lá na minha casa? Quem ele queria devorar? A Sofia. Sexta-feira a Sofia falou: pai, faz 1 ano que eu comprei um tênis. 1 ano, pai. Estava querendo tanto comprar outro. O que o senhor acha, pai? Faz emprestação? Sim, lá naquela loja. Então eu vou pedir para o seu irmão. Não, pai, não quero ir com o João Lucas, não, pai. O João Lucas.
E eu falei, você vai com ele, porque eu tenho discipulado, não posso ir com você, se quiser vai com ele. O seu irmão é uma benção na sua vida. Não é, pai! Se quiser o tênis, vai com o seu irmão. Não vou, pai! Então fica sem tênis. Então eu vou, pai! E ela foi com o João. Eu falei, João, vai com ela, João, tenha paciência. Para ela acreditar que você é amigo dela, João. Você é o discipulador dela, João. Ela está sabendo agora. E aí, João, quando ela escolher um tênis, você fala, Sophie, compra outro. 2. Aí você compra um para você, João, porque você também faz 1 ano que você comprou. Comprar os tênis. A Sofia tinha tudo para estar super feliz hoje, irmãos. Mas o Satanás montou todo o cenário. Quem que ele queria devorar? A Sophie. Sabe o que eu disse para ela no momento da crise? Sabe por que, minha querida e linda e maravilhosa filha, que você está assim? Porque você está lendo pouco Bíblia, porque você não está orando. O pai dela, irmãos, tem pelo menos mais 200 histórias para contar sobre libertação e expulsão de demônios. Sério, pelo menos, não tem muita. Mas o diabo vai lá na minha casa também. Quem está entendendo? A batalha espiritual é real, mas quando ele vai na sua casa, é ele que vence ou é você que chuta ele para fora? Hã? O que nós estamos falando aqui, ontem e hoje, e amanhã, de manhã e à noite, é para nós vencermos ou para ele nos vencer? Isso aqui é só informação para a gente ficar mais cheio de conhecimento, ou para nós na prática prevalecermos, glorificarmos a Deus e servirmos as pessoas? O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa tragar, devorar. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado para fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus, dia e noite. Diga aí para o seu vizinho, lá na nossa casa, nós não vamos mais falar mal dos nossos irmãos, principalmente junto com os nossos filhos. Muitos filhos ficam endemoniados, sabe por quê? Porque os pais fazem papel de diabo na frente deles. Os pais ficam acusando os irmãos da congregação. Tudo bem, tem coisa que a gente tem que conversar mesmo, porque tem irmão que tem que fazer uma conferência para expulsar os capeta. Mas não na presença dos filhos. Quem é o acusador dos irmãos? É ele. Fique de pé. Como que o derrotado pode ganhar batalhas de quem já é mais que vencedor? Vamos falar sobre isso amanhã de manhã. Antes de orarmos, diga para o seu irmão, não vai ficar dormindo não. Senão o diabo vai te visitar. Já pensou? Está parecendo Universal? Usando o demônio para estimular os crentes? Faça assim com a sua mão. Poderoso Deus, obrigado porque a Tua palavra nos garante que o Senhor nos toma pela nossa mão direita. Obrigado, Pai, porque ainda que sejamos sujeitos a fraquezas e fracassos, o Senhor é poderoso e vencedor. E em Cristo Jesus, ainda que em meio às aflições, ainda que em meio a fraquezas e fracassos, nós já somos mais que vencedores. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, porque pelo sangue vertido na cruz do Calvário, nós podemos pisar em serpentes e escorpiões, em todo o poder da maldade, sem sofrer nenhum dano. E nesta hora, Pai, eu suplico, toma esses irmãos que estão com a mão direita levantada, estabeleça sobre eles uma vida de completa vitória, Pai.
Libera perdão, Pai, onde os irmãos já reconheceram nessa noite que tem errado, que estão errando, mas que não querem errar mais. Pai, habilita-nos como soldados valentes do Teu reino, para nas tantas batalhas que ainda vamos travar enquanto nessa terra, nós saiamos como mais que vencedores. Pai, revista-nos, Deus, do poder do Espírito Santo para amar como o Senhor ama, perdoar como o Senhor perdoa, servir como o Senhor serve. Pai, inflaciona o discernimento espiritual na vida de cada um dos meus irmãos, inflaciona o entendimento, ó Pai, nas nossas vidas, para que nós nunca erremos o alvo, nunca acertemos o inimigo errado. Ó Deus Todo-Poderoso, nos ajude a ser simples como a pomba e prudente como a serpente. Capacita-nos, Senhor, para vivermos em humildade na Tua presença e prontos para sermos humilhados em muitas situações e circunstâncias da terra, para que o Senhor nos exalte enquanto estivermos caminhando nesse lugar transitório. Deus Todo-Poderoso, eu Te glorifico, eu Te engrandeço pela vida de cada irmão e irmã que saiu da sua casa para prestar culto ao Senhor neste lugar e também receber esta palavra. Que a recompensa, Pai, das Tuas mãos seja plena, seja absoluta sobre cada um. Que o capacete de fogo da salvação, Pai, seja vestido em cada cabeça, para que ninguém saia daqui debaixo de acusação. E livra, Senhor, qualquer irmão ou irmã de dizer um para o outro, viu, isso é para você. Ajude a dizer, essa palavra foi para nós. E eu quero te ajudar e eu preciso que você me ajude a mudar. Eu quero viver triunfante sobre as batalhas que vamos travar ainda nessa terra. Ó Pai, inclina os nossos corações uns para os outros, assim como nós queremos estar totalmente voltados para o Senhor. Leva-nos, Deus, guardados debaixo das Tuas asas, e continue, Pai, com os Teus anjos acampados ao nosso redor, livrando-nos de todo ataque, livrando-nos de todo mal, livrando-nos de toda tentativa de construção de cenário que o inimigo queira se levantar contra as nossas vidas. Eu oro, Pai, agradecido pela vida de cada irmão e de cada irmã, pela igreja do Senhor reunida neste lugar, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia! Desejo a paz do Senhor para o seu irmão. Até amanhã, 10:10. No nome de Jesus, venha.